Então, vamos lá. A primeira notícia, eu imagino que a maioria já saiba, o prazo da entrega da declaração de imposto de renda foi postergado, né? O prazo que todos os anos é em 30 de abril, e já há muitos anos que não se prorrogava esse prazo. Eu vou lhe falar que há mais de 20 anos que o prazo não era prorrogado, e ano passado foi prorrogado por conta da pandemia, quer dizer, em 2020 foi prorrogado por causa da pandemia, 2021, e agora em 2022 também foi prorrogado o prazo para entrega da declaração. Então, ele vai se encerrar em 31 de maio. Naturalmente, o programa da Receita Federal já sofreu a atualização. Hoje mesmo eu entrei nele, ele já foi atualizado. Então, isso significa dizer que, além de ter um prazo maior para entregar a declaração, também foi postergado o prazo para pagar a primeira cota, ou a cota única do imposto. Para quem vai pagar de uma vez, vai ter que pagar até o dia 31 de maio, e quem for pagar em 8 parcelas, a primeira delas vai vencer no dia 31 de maio. Diz a Receita Federal que essa postergação no prazo da entrega da declaração não vai atrasar, contudo, o prazo de pagamento das restituições. A ver se realmente isso vai acontecer. A gente até imagina que sim, porque a Receita tem lá um escalonamento de lotes. Então, o máximo que ela pode fazer é se analisar de maneira mais lenta as declarações por conta do represamento, ela fazer um escalonamento e deixar mais restituições para os lotes seguintes. Mas, enfim, o objetivo aqui, então, é dar um panorama da declaração do imposto de renda. Na verdade, a gente não vai aqui, e aí a gente vai levar muito tempo e ao mesmo tempo, deixar a maioria, fazer com que a maioria acabe perdendo tempo aqui. A gente não vai ficar olhando ficha por ficha do programa, não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é a gente dar um panorama geral do que é a declaração do imposto de renda, o que o fisco analisa na sua declaração do imposto de renda, o que é importante você declarar, o que é importante tomar cuidado, prestar atenção na hora de declarar, e algumas regras da legislação em si, que vão fazer com que você não só entregue a sua declaração de maneira correta, como também, de alguma maneira, consiga até obter alguma economia tributária, que no final do dia é o que a gente quer, né? A gente quer fazer o correto, pagar o mínimo possível, de preferência não ser autuado por algum deslize, por ter feito algo errado. Bom, eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela para a gente começar com a apresentação. Bom, a primeira questão é quem é que precisa declarar, né? Durante muito tempo, qualquer pessoa que fosse, por exemplo, sócio de uma empresa, ele era obrigado a declarar. Essa era uma dos requisitos para se declarar. E até hoje, muita gente ainda acredita nisso, né? Muita gente acha, porque eu agora entrei eu participo de uma empresa, eu tenho que declarar. É verdade? Não, não é mais. Já há muito tempo. Não existe mais a necessidade para sócios de declaração. Mas os principais motivos que fazem alguém declarar são o tamanho do patrimônio e o tamanho da renda, né? Então, assim, se você tem patrimônio de 300 mil reais, precisa declarar. Se o patrimônio for igual ou superior a 300 mil reais, é obrigatória a declaração. Se tiver rendimento isento em valores iguais ou superiores a 40 mil reais, é obrigatória a declaração. Se você tiver rendimento tributável igual ou superior a 28.559,70, é obrigatória a declaração. E existem algumas outras situações de obrigatoriedade, como auferir ganho de capital em operações de alienação de bens móveis ou imóveis, fazer operações na Bolsa de Valores,
passar a ser residente no Brasil, no exercício, essas são outras situações que exigem com que alguém declare. Mas o principal, a mais comum, a que mais traz pessoas para dentro desse universo de declarantes do imposto de renda, basicamente são essas que eu comentei, essas três, que são o patrimônio, como eu falei, o rendimento isento e o rendimento tributável. Seguindo aqui na declaração de 2022, o que a gente tem em 2022 que não tinha antes? Quais são as novidades que o fisco nos reservou para esse ano? Bom, ele continua com a declaração pré-preenchida. Na verdade, isso já existia nos anos anteriores, e o que se colocou aqui agora, que eu faço esse destaque para 2022, porque mais campos vêm preenchidos. A declaração pré-preenchida, qualquer pessoa que tenha um código de acesso ou que tenha um certificado digital, ela acessa o ECAC, né, o ambiente da Receita Federal do contribuinte, o ambiente de atendimento de contribuinte, e ela consegue baixar a sua declaração pré-preenchida. Até para quem não vai usar a declaração pré-preenchida, para quem já foi lançando ao longo do ano as informações, eu aconselho ir lá e fazer esse exercício, porque às vezes acontece de aparecerem, a gente aqui que trabalha assessorando várias pessoas, e às vezes a equipe nossa aqui, a gente a gente faz declarações de imposto de renda de várias pessoas na nossa equipe. Então, às vezes as pessoas não mandam um documento, esquecem de mandar um documento ou outro. Você pode ter esquecido de, eventualmente, ter guardado um documento. E quando você vai lá na pré-preenchida, você enxerga, às vezes, pode enxergar lá um gasto qualquer, um plano de saúde que você pagou e a seguradora informou na DIRF dela. Você pode enxergar uma renda que você teve, por qualquer motivo, sei lá, um processo judicial que você ganhou, uma indenização e que você nem lembrava mais disso, isso foi em fevereiro do ano passado e está lá, vai aparecer na Receita Federal, se a fonte pagadora, naturalmente, for uma pessoa jurídica e se tiver entregue a DIRF corretamente. Outra novidade é o pagamento, tanto o pagamento do imposto quanto a restituição por PIX. Naturalmente que isso aí é uma novidade para 2022, o PIX é algo recente, então isso não tinha antes. Na ficha de rendimentos acumulados, aí é uma coisa que não é para todo mundo, a ficha de rendimentos acumulados, a declaração, é aquela onde você declara valores que você recebeu de uma única vez, mas que eles deveriam ter sido pagos paulatinamente, mensalmente. Então, por exemplo, você entrou com uma ação judicial para pedir uma diferença de salário, de pensão, qualquer coisa dessas. Quando você vai receber, digamos que o processo tramitou 60 meses, você vai receber 60 meses de uma vez só. Se for tributar esses 60 meses de uma vez só, o imposto vai ficar muito maior do que se fosse tributar aquele valor 60 avos todos os meses daquele valor. Né? Isso é que são os rendimentos recebidos acumuladamente. Existe uma ficha na declaração do imposto de renda para isso, e essa ficha, até o ano passado, você informava o valor de uma maneira integral. Agora não, agora você precisa dividir o valor principal e juros na ficha. Tem ainda a possibilidade de informar e-mail e celular de dependente, que é algo opcional, você faz se quiser, não tem grandes utilidades. E tem agora a necessidade de informar se o dependente reside ou não com o titular. Né? Então, isso aí seguramente por conta daqueles casais que um paga a pensão, o outro paga... se um paga a pensão, o outro pode declarar como dependente. Só que, às vezes, quem paga a pensão declara a pensão e declara também aquela pessoa como dependente, ou mistura informações que deveriam estar sendo lançadas lá na declaração do cônjuge que declara como dependente e das informações que deverão constar na declaração de quem declara como pensionista. Então,
Para evitar esse tipo de coisa e para fiscalizar, obviamente, para aumentar a fiscalização, a Receita Federal, então, passa agora a exigir essa informação, se o dependente reside ou não com o titular da declaração. Bom, passadas as novidades, uma questão muito importante, e aqui caso, a inobservância desse ponto é caso de seguidas autuações ou até de malha fina, que é você observar o fluxo de caixa da sua declaração. Por que a Receita Federal ela pede as suas informações, os seus rendimentos, ela pede o seu patrimônio, ela pede as suas despesas, ela pede as suas dívidas, os saldos de dívidas, saldo de patrimônio? Para que isso tudo? Qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é muito simples, é fazer um fluxo de caixa da sua declaração de imposto de renda. Ela quer saber o seguinte, bom, a sua receita, menos as suas despesas, menos a sua variação patrimonial, mais a sua variação de dívidas. O valor, se der positivo, ok, está tudo certo. Se der negativo, significa dizer que você gastou mais do que ganhou. Se gastou mais do que ganhou e não tem uma dívida para justificar esse gasto, significa dizer que você teve uma variação patrimonial a descoberto, um acréscimo patrimonial sem lastro. E isso é caso de autuação. Né? Eu até coloquei aí no slide o dispositivo do regulamento do imposto de renda. Então, como vocês estão vendo aí, variação patrimonial a descoberto significa omissão de receita. Se você fez essa continha aqui, fez o fluxo de caixa, eu botei aqui o fluxo de caixa para facilitar a vida. Então, eu pego rendimentos, previdência, dependentes, doações, mais meus bens do ano anterior, mais as dívidas, quer dizer, na verdade, mais o patrimônio do ano anterior, menos o patrimônio desse ano. Né? Aqui, na verdade, esse quadrinho ficou, ele pode melhorar um pouquinho, porque aqui tem que ter faltou só o sinal aqui embaixo, mas, na verdade, é o seguinte, eu tenho mais rendimentos, mais bens do ano anterior, menos os bens do ano da declaração, menos as dívidas do ano da declaração e mais as dívidas do ano anterior. Então, quando eu faço isso, eu tenho o meu fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, ele vai mostrar se você teve, então, uma variação patrimonial a descoberto ou não. Uma curiosidade, tem países que, quando você fala em declaração de imposto de renda, a declaração é só da renda, você só declara a renda, você não declara patrimônio. Portugal, por exemplo, é assim. Lá em Portugal, a gente tem vários clientes que têm patrimônio, que a gente faz a declaração de lá. Por exemplo, eles não exigem patrimônio, não exigem posição patrimonial. Isso é uma coisa bem típica do fisco brasileiro, que é muito criterioso nas informações. A Receita Federal do Brasil é uma das agências fiscalizadoras, digamos assim, né? Das mais competentes no ofício dela, que é fiscalizar. Né? Claro que nós, como contribuintes, às vezes sofremos aí a gente sofre o excesso disso, né? O excesso de desconfiança, o excesso de fiscalismo por parte do órgão fiscalizador, que interpreta as leis, interpreta as normas, sempre de maneira favorável ao fisco, enfim, e isso é a parte ruim. Né? Mas a parte boa é que se a gente entender, se a gente, enfim, andar dentro do que diz a norma, a tendência também é que a gente consiga caminhar sem sobressaltos. Bom, definido, então, o fluxo de caixa, a gente sabendo o que eu preciso declarar e qual o cuidado que eu tenho que ter ao declarar, ou seja, eu não posso, de maneira nenhuma, se eu na minha declaração eu mostrei, eu faço a conta da minha declaração, e olha, meus amigos, isso aí é o que mais acontece, quando eu pego uma declaração, às vezes para analisar por algum motivo, eu faço o fluxo de caixa dela e na hora a gente consegue ver se tem algum problema ali ou não, vendo se, enfim, o fluxo está negativo.
E olha, é muito comum ter um fluxo negativo. Então, fluxo zero, né? O sujeito passou o ano todo sem ganhar nada, sem gastar nada, sem usar nada. Enfim, o fluxo zero nem é problema, porque não tem lei que diga que você tem que ter um valor por mês para gastar. Não existe lei para isso. Então, o fisco não vai te multar se teu fluxo for zero. Mas se for negativo, tem lei que diz que eu tenho omissão de receita. Mas, como eu disse, então, voltando aqui, uma vez entendido o que eu preciso declarar e como eu preciso declarar, a gente começa a entrar aqui agora em alguns casos específicos do que eu preciso declarar nas fichas respectivas e nas situações, claro, trouxe aqui as situações mais, digamos assim, mais polêmicas, mais inusuais, para a gente conversar, para a gente discutir, enfim, para também surgirem as dúvidas. Bom, primeiro vamos falar de rendimento isento. Um erro muito comum nas declarações que a gente vê é esse limite aqui de pensão e aposentadoria para quem tem mais de 65 anos. Na verdade, o desrespeito a esse limite. Porque o que acontece? Se você tem, por exemplo, 2 aposentadorias, ou uma aposentadoria e uma pensão, e se forem de fontes pagadoras diferentes, cada fonte pagadora vai enxergar você sem saber que existem outras fontes pagadoras, né? Então, a lei ela prevê que proventos de aposentadoria ou pensão de até R$ 24.751,14, para quem tem 65 anos ou mais, é rendimento isento. Isso significa dizer o seguinte: se você ganhou 100 mil, eu vou tirar 24 mil, vou lançar na ficha de rendimento isento, e a diferença eu vou lançar como rendimento tributário. Agora, se você tem duas fontes de renda diferentes, e só para concluir, geralmente o informe de rendimentos da fonte pagadora já faz essa conta para mim. Eu não preciso fazer essa conta. Quando você pega o informe de rendimentos, você já vai olhar lá. Os 24.751 já consta lá como rendimento isento. A diferença consta como rendimento tributável. Fica fácil, só chegar e lançar na declaração. Só que se eu tiver 2 fontes diferentes, as duas vão fazer isso. As duas vão lançar 24.751 como isento e a diferença como tributável. Por quê? Porque uma não sabe da outra. Só que, se eu lançar os 2 valores de 24.751 de cada uma das fontes como rendimento isento, eu vou estar com 49 mil reais de rendimento isento, que a lei não me permite. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Se eu tiver 2 fontes pagadoras de aposentadoria ou pensão, e as duas estiverem apontando esse valor de 24.751 como rendimento isento, eu tenho que considerar só o valor de uma delas. O da outra, eu preciso forçosamente acrescentar o rendimento total como rendimento tributável. Tá? Bom, heranças são rendimento isento, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, rendimento isento, aposentadoria para quem tem doença grave também rendimento isento, lucros e dividendos, por enquanto, rendimento isento, e ganho de capital em determinados casos. No caso de heranças, vou falar um pouquinho de cada um. Eu falei aqui que eu ia destacar os pontos mais controversos de cada um. No caso de herança, você só vai lançar a herança no seu imposto de renda quando houver a declaração de encerramento do espólio. Porque o espólio, o que é o espólio? É o conjunto de bens de uma pessoa falecida que passa a existir do momento que ela vem a falecer até o momento da partilha, até o momento que você, então, termina o inventário, faz a partilha e os bens daquela pessoa, eles ficam distribuídos para os herdeiros. Enquanto você não faz isso, eu tenho um espólio e o espólio, que é o CPF da pessoa falecida, continua entregando declaração. No ano que acontece a partilha, é o ano que eu vou fazer, então, a declaração de encerramento do espólio. Eu vou... E essa declaração de encerramento, você precisa informar lá quem são os herdeiros, o CPF dos herdeiros e quanto cada herdeiro levou de cada bem. Então, se eu tenho lá 200 bens na declaração do espólio, dividir para 10 herdeiros, cada um levou 10 avos, aí 10% de cada um daqueles bens, eu vou ter que declarar no encerramento do espólio, 1 a 1, quanto que foi para cada herdeiro.
E aí, você, herdeiro, você já vai lançar o valor total. Você vai lançar todos os bens que você recebeu na ficha de bens e direitos, né? Situação no ano anterior, 0. Situação no ano da declaração, o valor do bem. Mas qual o valor do bem? O valor do bem que veio na declaração, que estava na declaração do espólio. Então, você vai lançar esse valor lá. E na ficha de rendimento isento, você lança o total do valor que você declarou lá na ficha de bens. A Receita Federal ela vai fazer um cruzamento, porque ela, na declaração de encerramento do espólio, eu digo lá, para cada bem, quanto que o herdeiro, cada herdeiro, eu dou o CPF do herdeiro, quanto que cada herdeiro recebeu. Então, é fácil, eu tenho esse cruzamento é automático, via sistema, eu pego lá o total de bens que foram direcionados para a sua declaração, né? E compara com o que você lançou de rendimento isento na sua declaração. Se der diferença, eu já tenho caso de malha fina aí. Né? Eu tenho que bater, o valor tem que bater certinho. Muita gente aqui na declaração de encerramento de espólio, ou gente que vai lançar a herança, às vezes lança pelo valor da partilha, porque tem que tomar cuidado. Às vezes a partilha está com valor diferente da declaração do imposto de renda. Quando isso acontece, o correto é você informar na partilha que está diferente. Às vezes acontece de não informar, o advogado lá por qualquer motivo não informar, e pode induzir um herdeiro a erro. Então é bom sempre tomar cuidado com isso. O valor que chega para o herdeiro é o valor que estava na declaração de imposto de renda do espólio. Tá? Outro caso aqui de rendimento isento é de doenças graves. O regulamento do imposto de renda, a legislação tributária, ela permite que aposentados com determinadas doenças relacionadas em lei, e aí tem lá câncer, cardiopatia grave, e alguns outros, AVC, e algumas outras doenças. Quem tiver isso, precisa pegar um laudo, né, e, de posse do laudo, então, fazer um cadastramento e começar a utilizar essa isenção. Você pode enviar isso para sua fonte pagadora, para ela também passar a tratar toda a sua aposentadoria como rendimento isento. Tá? Mas um erro muito comum aqui são pessoas que fazem isso sem ter laudo, pessoas que fazem isso sem fazer o requerimento na fazenda. Você precisa primeiro fazer um requerimento na fazenda. Se a fazenda negar, você pode recorrer, você pode ir para a justiça, mas não pode aproveitar da isenção sem ter o laudo e sem fazer o requerimento na fazenda. Bom, lucros e dividendos, enfim, tudo que você receber de empresas em geral, a título de distribuição de lucro ou pagamento de dividendo, é rendimento isento. Quem tem ação na Bolsa, toma cuidado, é muito comum, você já deve ter visto também, o pagamento de JCP, Juros sobre Capital Próprio. O JCP, ele não é isento, ele é um rendimento sujeito a tributação exclusiva. Você paga 15% em cima dele, mas já foi retido pela fonte pagadora. Então, você não vai lançar na ficha de rendimento isento, mas lança na ficha de tributação exclusiva. Geralmente, as empresas, os bancos custodiantes das ações, enviam esses informes para todos os declarantes que possuem ação de empresas listadas na Bolsa. E eles separam lá o que é JCP, diz que é tributação exclusiva, e separa o que é dividendo. É só tomar cuidado para não misturar uma coisa com a outra e lançar no lugar errado. Bom, ganho de capital. Outro ponto aqui também que gera muitos casos de malha fina, muitas autuações, as informações de ganho de capital. O ganho de capital, assim, de plano, ele tem dependendo do valor do ganho, até R$35 mil para bens em geral e até R$20 mil para ações dentro de um mesmo mês não são tributados. Então, ganhos de capital, ou seja, diferença entre o valor que eu estou vendendo e o valor que eu estou comprando, de até R$20 mil para ações e até R$35 mil para outros bens,
você não paga imposto de renda. Ah, não preciso nem declarar? Precisa declarar. Você precisa declarar. Existe um programinha chamado Programa Ganho de Capital, né, o GCAP, que você faz lá, você coloca todas as informações do valor que comprou, valor que vendeu, para quem vendeu, em que data, e ali o próprio programa faz a conta para você do imposto a pagar ou da isenção, do valor da isenção. Quando você for entregar a declaração de imposto de renda, você deve, então, importar o valor, importar os dados do GCAP para o imposto de renda, e aí, automaticamente, todos os dados referentes àquela transação que gerou um ganho de capital, eles vão, eles vão para a Receita Federal, vão ser importados pelo programa do imposto de renda e vão fazer parte da sua declaração sem você precisar preencher mais nada. Tá? Então, a isenção não quer dizer que você não precise tributar. Outros casos de isenção: venda do único imóvel até R$440 mil. Então, comprou um imóvel por 100 mil, vendeu por 350, se só tiver esse imóvel, o rendimento é isento. Tá? Só que você só pode aproveitar essa isenção uma vez a cada 5 anos. Então, não pode ficar comprando e vendendo imóveis abaixo de 440 mil achando que não vou ser tributado, que vai. Você só pode usar essa isenção uma vez a cada 5 anos. Outro caso de isenção é o ganho de capital na venda de imóvel residencial, cujo produto da venda foi investido na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Então, aí já não tem mais limite. Continuo tendo a regra dos 5 anos. Só posso fazer isso uma vez a cada 5 anos. Mas, como funciona? Comprei um imóvel por R$500 mil. Vendi o imóvel por, vamos falar aqui um absurdo, por R$2,5 milhões. Então, repara que eu já estou muito longe daquela regra lá de trás dos 440. Posso ter quantos imóveis eu quiser, não precisa ser o único imóvel também. Tenho 10 imóveis, um deles eu comprei por R$500 mil, estou vendendo por R$2,5 milhões. Ou seja, estou tendo um ganho de capital de R$2 milhões. Se eu, em 180 dias, usar esses R$2,5 milhões, para comprar outro imóvel ou para quitar algum outro imóvel residencial que eu já tinha, esse valor, esse rendimento é isento. Tá? Ah, mas eu não achei um imóvel de R$2,5 milhões, comprei um imóvel de R$2,2 milhões. Perdi a isenção? Não perdeu a isenção, mas a isenção vai reduzir. Né? Você não usou 100% da tua isenção, você usou aí uns 80% mais ou menos, então você vai ter uma isenção de 80%. Tá? A isenção ela é proporcional, então, ao valor que você utilizou. Existia uma briga muito grande aqui e a Receita Federal entendia que você tinha que comprar um imóvel em 180 dias. E a lei não fala nisso. A lei fala em utilizar os recursos na aquisição de imóvel residencial. Né? E aí muitos contribuintes foram autuados e muitos entraram na justiça, porque era comum, você vendia um imóvel, tinha ganho de capital, ia lá e quitava o financiamento de um outro imóvel que você tinha. A Receita Federal autuava sob o argumento de que você não estava comprando, não estava adquirindo um imóvel em 180 dias. Você estava usando para pagar um imóvel que você já tinha comprado antes. Então você estaria descumprindo a lei. E o judiciário acabou se firmando, o STF julgou esse tema, e a interpretação foi no sentido de que você não precisa comprar outro imóvel, basta você investir, utilizar os recursos na aquisição de outro imóvel. Então, se você comprou o imóvel antes de vender, você comprou o imóvel A antes de vender o imóvel B, e teve ganho de capital em B, mas usou todo o valor do B para quitar o imóvel A, nenhum problema, você tem direito à isenção, desde que, claro, tenha feito essa quitação em 180 dias da venda do imóvel B e desde que não tenha feito uma operação dessa nos últimos 5 anos. Tá? Até essa semana saiu no jornal, a Receita Federal, por conta dessa decisão do STF, ela mudou a instrução normativa dela. Ela tinha uma instrução normativa que dizia que em 5 anos você precisa comprar, em 180 dias você precisa comprar, etc. E aí ela mudou a instrução normativa para se adequar, na verdade, ao que o STF decidiu, a interpretação do STF em cima do texto da lei. E aí o jornal saiu, não, foi ampliadas as hipóteses de isenção.
conversa, foi nada ampliada. Até porque a instrução normativa não isenta ninguém de nada. A instrução normativa ela se limita a interpretar a lei. E o que a Receita fez foi só editar uma instrução normativa interpretando uma lei que já está aí e se adequando à decisão do STF. Bom, esses são os pontos mais controversos em relação ao ganho de capital. E como eu falei, por fim, o prazo para você pagar o IR do ganho de capital não é em 31 de maio, tá? Ou 30 de abril. Muita gente também tem ganho de capital, relaxa e deixa para resolver isso lá quando for entregar a declaração. Cuidado com isso. O prazo para pagar o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital é até o último dia útil do mês subsequente à operação que gerou o ganho. Então, se você vendeu em março de um ano de 2021 um imóvel, auferiu o ganho de capital, você tem que pagar o imposto de renda até o final de abril. Se deixar para declarar isso só em abril de 22, você vai pagar isso aí com multa e juros, multa de 20% e taxa Selic aí de um ano correndo do vencimento. Bom, na parte aqui de heranças e espólio, eu já expliquei aqui um pouco a questão da declaração de encerramento de espólio, a necessidade de você casar a declaração do espólio com a declaração do herdeiro. Um ponto que merece a gente destacar aqui é uma possibilidade que a lei garante na declaração de espólio que pouca gente aproveita. Quando você apura o ganho de capital, você não existe, e muitas empresas, muitas pessoas perguntam isso, poxa, mas eu não tenho, eu comprei esse imóvel em 1981, eu não posso lançar na minha declaração de imposto de renda a variação desse imóvel, a variação da inflação, ou o ganho de valor, a apreciação do valor do imóvel. Não pode. A lei não permite. Você tem que lançar o bem e ele fica pelo valor histórico até você vender. Só que, quando você vende, existe uma previsão legal na verdade, é um incentivo que reduz o valor do ganho à medida que é maior a distância entre a data de compra e a data de venda. Ou seja, eu tenho uma reduçãozinha percentual por mês de antiguidade desse patrimônio na declaração do contribuinte, que, na verdade, acaba servindo como uma atualização do imóvel que está muito antigo de uma declaração. Então, para vocês terem uma ideia, imóveis adquiridos em datas anteriores a 1970 têm uma redução de 100% do ganho de capital. 100%. Tá? E aí, à medida que vai sendo mais recente essa data de aquisição, essa redução vai sendo menor. Quando você vai fazer a declaração do espólio, como eu falei aqui mais cedo, se eu tenho um imóvel, um apartamento de 3 quartos na Avenida Atlântica, que a pessoa ali falecida comprou aquele imóvel em 1940, por uma moeda que a gente não sabe nem mais qual é. E esse imóvel, depois de atualizado, está lá na declaração por R$100 mil. Bom, é um 3 quartos na Avenida Atlântica, não vale R$100 mil, né? Digamos que ele valha 3 milhões. Quando eu vou passar esse imóvel para os herdeiros, eu posso escolher passar por 100 mil, e se eu passo por 100 mil, está tudo certo, não tem ganho de capital, não tem nada. Ou eu posso escolher, aí o ganho de capital vai ser nos herdeiros. Se os herdeiros forem vender isso lá na frente, né? O herdeiro ganhou o imóvel por 100 mil, vai vender por 3 milhões, vai pagar ganho de capital o herdeiro. Agora, a lei permite que o espólio transmita esse imóvel para os herdeiros a valor de mercado. Né? Então, poxa, mas é uma atualização, a lei permitiu eu atualizar? Permitiu. De graça? Não. Não é de graça. Na verdade, a lei ela faculta que seja tributado o ganho de capital já no espólio. Né? Então, assim, pouca gente se preocupa com isso, porque ninguém quer pagar imposto. Quando você faz ninguém quer pagar imposto cedo, né? Ninguém quer pagar imposto nunca. Mas se tiver que pagar, quanto mais tarde, melhor. Então, se você vai passar um imóvel para o herdeiro e for atualizar esse imóvel já no espólio, já na partilha, você vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital já na partilha. E a maioria não quer.
Bom, manda para o herdeiro quando for vender que resolva isso, né? Só que dependendo da antiguidade desse imóvel no patrimônio do espólio, pode ser interessante fazer esse ganho de capital ali no espólio. Por quê? Esse exemplo que eu dei aqui, o imóvel está desde 1940 no patrimônio do espólio. Vai passar agora, meus amigos, ele é isento. Se você declarar imposto de renda do ganho de capital no espólio, é isento. Então eu vou levar esse imóvel de 100 a 3 milhões, isento. Digamos que não seja isento. Se for isento, não tem nem que pensar, né? Mas digamos que não seja isento. Digamos que esse imóvel foi comprado em 1986. A redução vai ser uma redução de mais de 50%. Né? Vai ser uma redução aí bem grande. Então, se esse imóvel está na declaração por 100 mil e for vendido por 3 milhões, eu vou pagar ganho de capital em cima de 2.900. Se eu faço no espólio, que comprou esse imóvel em 86, esse 2.900 vai virar 1 milhão aí para fins de ganho de capital, 15% de 1 milhão dá 150 mil, pronto, resolvi minha fatura. Se for para o herdeiro, ora, o herdeiro adquiriu esse imóvel em 2021, porque a partilha foi em 2021. Então, toda aquela antiguidade que estava no espólio já morreu. Vai passar, não transmite para o herdeiro. Né? Você só aproveita isso se você apurar o ganho de capital no espólio. Então, é nessa hora que você tem que fazer conta. Bom, eu vou receber um apartamento de 3 milhões. Não preciso pagar nada agora, mas quando pagar, eu vou pagar 300 mil de imposto. Será que não vale a pena eu pagar 150 mil ou 100 mil agora e já receber esse imóvel a valor de mercado? É essa conta que pouca gente faz e que vale a pena fazer sempre que for fazer, sempre que tiver diante de uma partilha para, enfim, às vezes você paga um pouco agora na declaração do espólio, na hora da partilha, mas economiza lá na frente. Bom, e aqui, com isso, eu já acabei falando bastante sobre as operações com imóveis, né? Porque são erros comuns também, as pessoas acham que podem atualizar o valor de imóvel, já vi isso em várias declarações. A única ocasião em que você pode atualizar o valor do imóvel na sua declaração é caso você tenha feito alguma benfeitoria, caso você tenha feito obras nesse imóvel. Se você fez obras, você pode acrescer o valor daquele imóvel, o valor das obras. Tá? Claro que você vai ter que guardar as notas fiscais, os recibos de mão de obra, porque se a Receita Federal, em qualquer momento, fizer um questionamento nesse sentido, você vai precisar comprovar lá que, de fato, fez aquelas benfeitorias, fez aquelas obras. Uma questão aqui, quando a gente fala em obra, em benfeitorias, é a seguinte: será que quando eu faço obra, um armário embutido, eu posso acrescer o valor do imóvel? Um eletrodoméstico, eu posso acrescer o valor de imóvel? A Receita Federal diz que não, de plano. Mas a gente tem várias decisões, tanto judiciais quanto do CARF, que admitem você considerar a benfeitoria um acessório, digamos assim, que seja, de alguma maneira, incorporado ao imóvel. Então, claro que se eu compro lá uma mesa de centro, um sofá, isso não incorpora ao imóvel. Mas se eu compro um armário embutido para os quartos, para as cozinhas, para o banheiro, para a cozinha, para os banheiros, já há decisões judiciais admitindo a incorporação desse gasto como se fosse uma benfeitoria. Porque, na verdade, ele está lá e você não vai... não é algo que você tira no dia a dia. Eletrodoméstico é a mesma coisa. Hoje já existem alguns eletrodomésticos que acabam sendo incorporados. Né? Então, você vai lá, fez uma cozinha, colocou uma máquina de lavar louça. Incorporou, dá para tirar? Dá, mas vai ficar um buraco ali no armário, vai depreciar aquilo tudo ali. Né? Então, casos específicos como esse admitem, de novo, a Receita Federal vai dizer que não, mas a gente tem decisões judiciais já no sentido de que podem ser acoplados. Tá? Uma outra questão relacionada ao imóvel tem a ver também com a aquisição a prazo. A maneira correta, quando você compra um imóvel a prestações, financiado, a maneira correta de você declarar é ir somando ao valor do imóvel todos os anos o valor quitado por você. Então, vou comprar um imóvel de 10 milhões, paguei R$1 milhão de entrada
e vou pagar parcelas de R$10.000 por mês. Não vou declarar um imóvel de 10 milhões na minha declaração no primeiro ano. Eu vou declarar R$1 milhão que foi pago de entrada, mais as parcelinhas ali. E aí, no ano seguinte, vou somando as parcelas, até quitar. Quando eu quitar, eu vou ter ali a soma de todas as parcelas que eu paguei na aquisição do imóvel. Tá? Tem gente que bota o valor total e vai somando as parcelas. Tem gente que bota o valor total e bota o saldo devedor lá na ficha de dívidas. Não é correto. O correto é você ir somando o valor das parcelas na ficha de bens e direitos à medida que você vai pagando. O informe de rendimento das instituições financeiras trazem todas essas informações. Trazem lá o valor do saldo devedor, que para você, nesse caso, não vai servir para nada. Trazem o valor das parcelas pagas, o valor que foi amortizado, que também não serve para nada, amortizado, ele só serve de informação para você saber, assim como o saldo devedor, serve para você ver o quanto você está devendo, o quanto que foi amortizado. Agora, para fins de declaração, o que importa é o valor que foi pago, é a informação do informe, daquele informezinho do agente financeiro, que diz quais foram os valores pagos. Tá? Isso é que é o essencial. E isso tem um lado bom, que é o seguinte: como nas parcelas você tem uma grande parte, se não a maior parte das parcelas, sobretudo no início, é formada por juros, então você tem ali mais juro do que amortização de principal. Quando você faz isso, você está jogando todo aquele juro no valor de aquisição do imóvel. Isso significa dizer que você vai ter um imóvel declarado num valor muito maior do que o valor de mercado dele. Então, à medida que ele for apreciando com o tempo, for valorizando com o tempo, o valor declarado que você tem, que é fixo, como eu já falei, é fixo, claro, se você parar de pagar. Né? Então, quando você terminar de pagar, você não vai, acabou. Enquanto estiver pagando, é óbvio, você vai somando o valor ali. Mas chega uma hora que você para de pagar, o valor para também. E aquele valor depois não cresce mais. Só que o imóvel continua valorizando. Como você lançou, botou naquele bolo ali, principal, juro, entrada, botou tudo, o valor está muito maior do que o de mercado no primeiro momento, e vai chegar uma hora que o de mercado alcança. E quando você vender, você vai ter menos ganho de capital, ou ganho de capital nenhum, porque vai ter um valor de declaração muito maior do que o valor de mercado. Tá? Então, essa fica aí uma outra dica para economizar quando for vender os imóveis. Ah, mas olha, eu declarei errado. Eu declarei errado esses anos todos. Posso consertar? Pode consertar. Você pode ou retificar os últimos 5 anos, porque mais do que isso você não consegue. Né? E o que é retificar os últimos 5 anos? É tirar o valor lá da dívida e vir pegando ano a ano tudo que você pagou e somando na ficha de bens. Ou então você faz esse ano, você acerta esse ano. Tira o valor da dívida, soma o valor todo que você já pagou até aqui, o informe de rendimentos do banco vai te dizer quanto é e lança lá. O valor de partida no ano anterior era o valor total pago no informe de rendimentos do ano passado e o valor do bem no ano da declaração é o valor do imposto do informe de rendimentos que você tem em mãos. Né? Não é o ideal, assim, o certo é você retificar os últimos 5 anos, mas se você fizer assim também, multa não vai ter. Mas pode acontecer se a Receita fiscalizar e ver que tem uma diferença entre a declaração desse ano e a do ano passado, te chamar para explicar. Você vai explicar, dizer que cometeu um erro material nos anos anteriores, que não tem impacto tributário e nada acontece. Tá? Bom, os demais pontos aqui eu já falei. Anteriormente. Operação com renda variável. Ações de empresas em bolsa. Né? Também aqui muita gente entende que desconhece, né? O mercado de ações está bastante aquecido, né? E muitas pessoas compram e vendem ações e nem se preocupam com isso. E aí, quando chega no ano seguinte, para fazer a declaração, vai juntar todas aquelas notas de corretagem de compra e venda para tentar entender, para tentar fazer. Quando muito não entende nada, manda para um contador e pede para o contador dar o jeito dele. Né? Ou então lançam errado. Também já vi muita gente lançar errado. No final do ano, a corretora manda, algumas corretoras mandam,
a sua posição de custódia no final do ano. Então, ela manda lá todas as ações que você tem em 31 de dezembro e o valor de mercado delas de cotação em 31 de dezembro. Muita gente pega aquele valor e lança lá no imposto de renda. Está errado. Está errado. Você tem que lançar... Aquela posição de custódia, ela serve para você conferir. Óbvio que você só tem aquilo na virada do ano, são só aquelas ações que você vai declarar. Agora, o valor que você vai informar não é o valor de mercado em 31/12, é o valor de aquisição de cada uma daquelas ações. Tá? Então, comprei ações em março, comprei ações em abril e comprei ações em dezembro. Eu tenho 2.000 ações da empresa XPTO3, sendo que foram compradas em datas diferentes. Você vai informar, ou que eu sugiro que faça, você informa na ficha de inscrição, você vai informar tantas mil ações compradas a valor tal, tantas mil, aí depois, embaixo, outras tantas mil ao valor tal, e depois outras tantas mil ao valor tal. E soma tudo e lança lá como valor total do patrimônio em 31/12 do ano da declaração. Ou então você faz um valor médio. Né? Você faz uma média ponderada e vê quantas ações você comprou ao preço tanto, quantas ações ao preço tal, e já vai fazendo. À medida que compra, já vai fazendo o valor médio. Que eu recomendo. Por quê? Porque quando você vender, você vai apurar o ganho de capital, é o valor da venda menos o valor que você comprou. Se você comprou em várias datas, você vai fazer pelo valor médio. E você imagina, você pode comprar e vender em várias datas. Você comprou 1.000 ações, depois comprou 1.500, depois mais 200. Então, eu já tenho 2.700. Aí vendi 400 ações. Depois comprei mais 300. Depois vendi mais 1.000. Depois comprei mais 700. E aí? Como é que eu apuro o ganho de capital nisso tudo? Fazendo o valor médio. Eu faço o valor médio. Por isso que você não deve esperar o final do ano para fazer essas contas. Você deve manter um controle mensal disso, uma planilhazinha de Excel. Tem muito sisteminha por aí já também, onde você registra qual foi o papel que você comprou, quantidade, valor e data. Né? Vendeu, faz valor médio, apura quanto que saiu, e sempre fazendo valor médio. Fiz uma compra, fiz uma segunda compra das mesmas ações, faço o valor médio. Vendi, calcula quanto saiu, quanto foi o ganho a valor médio e mantém um saldo a valor médio. E assim vai. Faz esse acompanhamento anualmente, que aí quando chegar a declaração vai ficar fácil. Tá? E outra coisa importante é que o imposto de renda, esse ganho de capital aqui, você tem que apurar ao longo do ano. Tá? Então você também não pode esperar o final do ano. Ganhei dinheiro vendendo ação. Tem que recolher o imposto de renda até o final do mês seguinte a data da operação. Então, você tem que fazer um fechamento mensal disso, apurar o ganho e pagar o imposto no mês seguinte. Não é esperar também abril do ano que vem para fazer essas contas todas, porque vai pagar imposto com multa e juros. Tá? Bom, à medida que a gente foi falando aqui, eu já fui contando para vocês um pouco situações que geram malha fina. Né? Aqui eu selecionei algumas. Assim, a primeira aí, imposto de renda que não bate. Imposto de renda que não foi recolhido pela fonte pagadora. Isso tem sido muito comum. Né? Você teve o seu rendimento diminuído do imposto, foi retido, e a fonte pagadora não pagou. Né? A Receita Federal tem o hábito de colocar em malha fina, pedir para você apresentar comprovantes, mas, enfim, se você comprovar que recebeu o rendimento e teve retenção, está resolvido, a Receita Federal tem que te pagar. Ela que vai correr atrás da fonte pagadora. Tá? Outra hipótese aqui de malha fina muito comum, que são as despesas médicas. Se tiver um valor alto de despesa médica, vai cair em malha fina. A Receita Federal vai pedir os comprovantes. E uma coisa importante, a Receita Federal ela pode pedir os comprovantes, ela pode pedir também não só os recibos, quer dizer, o recibo é o comprovante da despesa, como ela pode pedir também o comprovante do pagamento. Tá? Então, isso é muito importante porque
Tem gente que às vezes não se preocupa, ou paga. Às vezes até acontece pagar em dinheiro, né? Você paga lá, vai uma consulta, R$300. Você pega, tira o dinheiro da carteira, às vezes, e paga. Já sabe que vai gastar, já leva. E se a Receita pedir o comprovante de pagamento, você não vai ter. Né? Então, por absurdo que seja, né? A Receita Federal pode pedir o comprovante de pagamento. Eu digo que é um absurdo porque, se você tem um recibo, o ônus da prova é da Receita. Ela que tem que provar que você não fez a despesa. Né? Agora, enfim, existe previsão legal para isso. Rendimento dependente é outra coisa que costuma dar malha fina também. Muita gente quer colocar o dependente porque eu vou ter uma dedução do imposto de renda. Mas essa dedução é de R$2.000, mais ou menos. Se o dependente tiver uma renda superior a isso, já não é inteligente colocar um dependente na declaração, porque ele traz uma despesa, mas também vai ter que trazer uma receita. E tem gente que bota o dependente sem botar a receita do dependente. Isso cai em malha também. Né? A Receita Federal identifica pelo CPF que aquele dependente teve uma receita qualquer. Se for criança menor, às vezes é pensão alimentícia, né? que é o próximo item ali. Então, a pensão alimentícia, quem paga a pensão alimentícia declara o pagamento da pensão alimentícia e, com isso, tem uma redução da base de cálculo do imposto de renda, porque tira o valor pago de pensão da base. Por outro lado, isso é uma renda de quem recebe a pensão, né? Seja um menor, seja um cônjuge, um ex-cônjuge. Isso é uma renda do lado de lá também. Quem recebe, o pensionista tem que informar o valor da pensão no seu imposto de renda. Então, às vezes, quando é menor e é dependente, as pessoas esquecem de lançar a pensão. E aí cai a malha fina. Era melhor ter deixado o dependente de fora. Né? Isso já tem uma dica que a gente dá. Dependendo do valor da pensão alimentícia, não declara o dependente. Você não é obrigado a declarar dependente. Então, se a pensão alimentícia for maior do que o desconto do dependente, não declara esse dependente. Vai ser a melhor coisa que você faz. Você vai economizar imposto. Os rendimentos isentos, quando você tem um rendimento isento muito alto, geralmente tem malha fina. Não necessariamente quer dizer que você tem uma coisa errada, mas o fisco vai fazer aquela verificação. Por exemplo, a gente falou aqui da compra e venda de imóveis com ganho de capital e utilização nos 180 dias. Dependendo do valor do ganho de capital ali, é certo de cair na malha fina. Mas, como eu falei, se tiver documento documentado, nenhum problema, você vai apresentar as informações e está tudo certo. E outro caso aí também de malha fina é carnê-leão. Tem muita gente que, sei lá por que motivo, ou tem uma renda não declarada, aí vai lá e coloca rendimentos do trabalho assalariado, do trabalho não assalariado na ficha de rendimentos tributáveis, coloca lá uns valores de pessoa física sem nenhuma fonte específica. Rendimento do trabalho não assalariado deve ter o carnê-leão recolhido. O que é o carnê-leão? É uma antecipação do imposto de renda que a pessoa física tem que fazer ao longo do exercício, quando recebe valores em decorrência de prestação de serviço. Então, não prestação de serviço só, mas em decorrência de trabalho, de qualquer maneira. Pode ser um comércio qualquer, pode ser a vendedora da Avon, que está lá vendendo de porta em porta, ela tem que declarar lá o valor e tem que pagar o carnê-leão, dependendo do valor do rendimento. Ela tem que antecipar o imposto. Então, tem muita gente que não antecipa. Deixa para informar isso só na declaração em abril do ano seguinte. Não é sempre, mas acontece do fisco, nesses casos, exigir o recolhimento do carnê-leão. Aí você fala, poxa, mas eu já paguei o imposto. Quando eu fiz a declaração de ajuste, eu paguei o imposto. Então, ele vai me cobrar de novo? Ele não vai. Se você já pagou o imposto, ele não vai mais te cobrar o carnê-leão, mas vai te cobrar a multa formal por não ter recolhido o carnê-leão, que, por incrível que pareça, é 50% do valor do carnê-leão. Então, assim, você vai pagar o imposto principal lá em abril do ano seguinte, e ainda vai ter que pagar metade desse imposto, porque deixou de antecipá-lo ao longo do ano na forma de carnê-leão. Então, assim, quem tem rendimento de trabalho não assalariado, tem que recolher o carnê-leão. Se não tem esse rendimento, toma cuidado na hora de declarar qualquer rendimento ali de fonte não declarada, porque pode ter esse tipo de problema. Bom, eu já fui falando aí ao longo da apresentação em várias dicas de economia, e aqui para encerrar a gente coloca algumas
que são complementares ao que a gente colocou aqui. Então, por exemplo, um erro aí que muita gente comete, o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda é progressiva. Isso significa dizer que ela é maior quanto maior for o rendimento. Então, se às vezes eu tenho um casal que é casado com 1 milhão de bens e tem uma renda conjunta de aluguel, por exemplo, qualquer coisa do gênero, no lugar de eu escolher um para declarar, ou declarar em conjunto, faz 2 declarações separadas e declara metade do rendimento para cada um. Como a alíquota ela é progressiva, você vai, quando você dividir esse rendimento por 2, você vai reduzir o valor do rendimento, naturalmente você reduz também a alíquota a pagar de imposto de renda. Checar a renda de dependentes, eu já acabei de falar aqui, dependendo do caso é melhor nem declarar o dependente, né? Se for pensão alimentícia, raramente vale a pena declarar o dependente, é melhor deixar ele de fora, e não tem nenhuma ilícito aí, você não tem obrigação nenhuma de declarar dependente. Outra questão aqui são os planos de previdência, né? Muita gente não sabe a diferença entre o PGBL e o VGBL, e às vezes vai nas dicas dos gerentes de banco e acaba fazendo uma grande besteira. O PGBL, qual é a diferença de um para o outro? É muito simples de entender. O PGBL, quando você paga o valor da Previdência, você pode deduzir todo aquele valor como despesa limitada a 12% da sua renda. Porém, isso é muito bom para quem tem imposto de renda a pagar e está criando despesa ali. Porém, quando você receber de volta esse valor, você vai pagar imposto de renda em cima do valor total que você está recebendo. Tá? Então, ao pagar a Previdência, deduzir a despesa inteira. Ao receber o valor da Previdência, vou tributar o valor total também. O VGBL não. O VGBL é parecido com uma aplicação financeira. Quando você paga lá o VGBL, quando você deposita o VGBL, você não tem nenhum benefício fiscal, você não deduz nada, assim como quem bota dinheiro no banco não deduz nada, porque não tem a despesa aí. Né? Porém, quando você receber o rendimento do VGBL, você também não vai pagar imposto de renda no principal, só no rendimento, só nos juros. Né? Você botou o dinheiro agora, ele vai ficar lá rendendo, obviamente. Quando você começar a receber de volta, você vai receber um pedaço que é principal e um pedaço que é juro, que é rendimento do período que você deixou lá. Você só vai pagar imposto em cima do rendimento. Tá? Então, o PGBL é muito bom para quem precisa de despesa no imposto de renda. Para quem não precisa, não serve para nada. Se você quiser fazer uma aposentadoria privada, faz um VGBL. Né? Eu já vi aqui muitos casos de empresário, por exemplo, cujo rendimento é 100% isento, porque recebe dividendos, recebe distribuição de lucro, que não paga nada, fazendo PGBL porque o gerente do banco incentivou lá, orientou, enfim. Nesses casos eu falo, olha, para de pagar e não tira tudo de uma vez, porque se você for tirar tudo de uma vez, vai tributar aquilo tudo ali e vai pagar um caminhão de imposto. Então vai tirando de pouquinho em pouquinho, de preferência abaixo do limite mínimo de tributação, que hoje é R$ 1.903, quando dá para fazer isso. Tá? E, por fim, a tributação da pessoa física ela é pesada no Brasil. Né? Então, há casos em que tributar na pessoa jurídica é mais barato. Então, se você é um prestador de serviço, legaliza lá uma pessoa jurídica ou faz um MEI, alguma coisa assim, e que você vai pagar menos. Né? O MEI ele está limitado a quem fatura até R$81 mil por ano. Quem fatura mais do que isso vai ter que necessariamente partir para uma pessoa jurídica, uma sociedade qualquer, enfim, no Simples Nacional, vai pagar pouquinho, mas você tem a ideia, o rendimento de uma pessoa jurídica no Simples Nacional, que fature até 15 mil por mês, é de 6%. Né? Se eu pegar 15 mil reais por mês, um prestador de serviço, pessoa jurídica, é de 6%. Uma pessoa física vai pagar 27,5%, mais ou menos. É um pouquinho menos, porque é 27,5% menos R$800 de dedução. Então, vai dar quase, vamos botar aí 25%. Então, estou falando de 25% para 6%. Uma diferença de 20% da renda de tributo, de 15 mil. Estou falando de economia de 3 mil reais por mês para alguém ganhar 15 mil. Então, na medida do possível, nem sempre dá,
mas na medida do possível, procura se planejar antes do imposto de renda, antes de entregar a declaração de imposto de renda. Essa é a principal dica de todas. A economia não é na declaração de imposto de renda. Como vocês viram aqui durante toda essa nossa explanação. A economia, ela é no dia a dia. Ela acontece diariamente nas suas operações. Bom, a gente fica por aqui. Eu tenho aqui nossos contatos. Agradeço aí a presença e fico à disposição para tirar dúvidas. Eu sei que já temos aqui algumas no chat, alguns questionamentos. Eu já vou responder aqui quem já colocou no chat. Vamos lá. Sou MEI de serviço e trabalho em casa. Gostaria de saber se posso deduzir despesa de luz, comunicação, condomínio, com que percentual, se preciso de livro caixa. Você não pode deduzir. Vamos lá. Primeira coisa, muita gente que é MEI acha que que aquele rendimento é um rendimento da pessoa física. Não é. Tá? Se você é MEI, aquele rendimento não é da pessoa física. Para aquele rendimento ser da pessoa física, na verdade, você precisa fazer uma distribuição de lucro do seu MEI para o seu CPF. Tá? E aí, na hora de fazer essa distribuição de lucro do seu MEI para o seu CPF, você vai precisar contabilizar suas despesas e pode usar essas despesas aqui como contabilização. Então, assim, você não vai deduzir nada, tá? Você vai deduzir da receita. Mas, como no MEI você não paga imposto sobre o resultado, no MEI você paga um imposto fixo, um valorzinho fixo lá de R$50 mais ou menos, você não tem necessidade de deduzir nada. Você só tem que fazer uma apuração de resultado para poder distribuir esse resultado e lançar ele na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas não precisa se preocupar em deduzir nada. Não vai ter nenhum rendimento, não vai ter nenhuma redução de imposto se você colocar ou deixar de colocar essas despesas aqui na apuração do seu MEI. Foi explicado sobre financiamento de imóveis e a soma dos juros nas parcelas a serem aproveitadas. Assim, possivelmente diminuiria o ganho de capital na hora da venda. O mesmo vale com o financiamento automotivo? Vale. O mesmo vale com o financiamento automotivo. Mas assim, você não precisa se preocupar muito com isso, né? Porque raramente alguém consegue vender um carro por um preço maior do que comprou. Mas, ok, vale também, tá? Muito bem colocado. Como declarar investimento em PGBL quando o banco não informa o saldo total em 31/12? Essa aqui é uma dúvida típica de quem está confundindo PGBL com VGBL. E foi muito boa a pergunta. É a dúvida que as pessoas têm por conta dessa confusão. Lembra que eu falei que o PGBL, você declara o pagamento como despesa e depois você declara o recebimento como rendimento. Então, você não tem que declarar saldo nenhum. Por isso que os informes de rendimentos no PGBL não traz saldo. Muitos não trazem saldo. Quando traz, é uma mera informação para você saber ali qual o valor que você tem. Porque o PGBL não é uma aplicação. O PGBL é o pagamento de uma previdência mesmo. A despesa, o pagamento é despesa, o recebimento total é rendimento. Então não se fala em saldo. Você só vai falar em saldo no VGBL. No VGBL, sim. Quando você paga, você não lança como despesa, mas na ficha de bens você vai ter o saldo sendo composto ali. Você repara que o saldo do VGBL é sempre igual, você não tem rendimento no saldo do VGBL. Por que você não tem rendimento? Porque o rendimento você vai tributar quando receber, você não vai tributar agora. Então, o banco não acredita o rendimento para você para fins de imposto de renda. Para fins de imposto de renda, você vai informando o saldo do VGBL, que é só o valor principal pago. O principal pago vai se acumulando ali. Mas no VGBL tem sentido lançar saldo, porque quando eu começar a receber, eu vou receber, digamos que eu recebi R$5.000, dos quais 3.000 é principal, 2.000 é juro. 3.000 eu vou diminuir da minha ficha de bens. Os 2.000 eu vou lançar lá como rendimento tributável. Você não precisa se preocupar com isso, porque o próprio informe de rendimentos do banco já mostra isso para você. Ele vai mostrar o teu saldo crescendo, quando você está pagando, e depois ele vai mostrar o teu saldo diminuindo, quando você vai recebendo, e o teu rendimento tributável do valor exclusivamente dos juros. Entendeu? Mas do PGBL não. O PGBL não tem saldo, não é para declarar saldo. Sobre o Carnê-Leão, quando uma pessoa presta serviço e não possui CNPJ, ela precisa preencher o Carnê-Leão? Sim. Não só qualquer
qualquer serviço que você tenha, que é de rendimento de trabalho, você tem que pagar carnê-leão. Tá? Como declarar uma casa em construção com verba de empréstimo? Se for financiamento imobiliário, é do jeito que eu falei, você vai lançando lá. Né? Agora, se não, se você pegou um empréstimo para pagar aí, assim, se você pega um empréstimo com um sogro, né, e vai devolver o valor sem juros, tanto faz. Porque aí você não tem juros, então tanto faz você lançar o valor total da casa de um lado e o valor do empréstimo do outro. Né? A questão é a seguinte: se você não tiver o financiamento atrelado ao imóvel, você não vai poder fazer esses lançamentos, porque a Receita Federal não vai saber se aquele empréstimo foi para lá. Né? Então, o exemplo que eu dei do sogro: você vai comprar a casa de R$1 milhão. Você tem no banco 800 mil, vai pedir para o sogro inteirar 200. Na escritura, e você vai entregar 1 milhão para o vendedor. Na escritura vai estar lá 1 milhão. Não tem nada atrelando o teu empréstimo do sogro com a casa. Então, nesse caso, você vai ter que botar R$1 milhão lá na ficha de bens e na ficha de dívidas 200 mil do sogro. Tá? Nesse caso, vai ter que ser assim, porque não foi um empréstimo imobiliário. Ele não estava atrelado à aquisição do bem. Como declarar uma casa de construção com verba de empréstimo, mesma coisa. Se for uma verba atrelada ao bem. Né? Se for uma casa em construção, vamos lá. Repara que, se é uma casa em construção, eu posso ir somando ao valor do bem o que eu vou gastando na construção. Então, eu compro um terreno por 500 mil. Aí, no ano 1, gastei 200 mil na obra. Vou somar. No ano 2, 300 mil. Vou somar. Enquanto vai fazendo obra, vai somando. A obra é igual a benfeitoria. Você vai somando no valor do imóvel, independente do empréstimo. Tá? Terminei de pagar o consórcio em 21 por 5 anos. O que lanço agora? Apenas o término e lanço em bens e direitos. Aqui, o consórcio é um caso típico aqui do que eu estava falando. Eu não sei como você estava declarando, mas você pode pegar o valor total. Se você vem pagando em 5 anos, você tinha que estar declarando ano a ano o valor daquele consórcio. Tá? Então, no primeiro ano que você começou a pagar, ia ter 0 no ano anterior, e no final do ano, só a total das parcelas. No ano seguinte, a partir do saldo do ano anterior, com as parcelas do ano, e assim sucessivamente. Então, se você não declarou nada, ou você retifica os últimos 5 anos, ou você, na declaração desse ano, vai somar tudo que você pagou até 31/12/2020 e vai somar, vai lançar na sua declaração desse ano. Total em 31/12/2020. O total até lá. E total em 31/12/2021, o que você pagou ao longo de 21. De novo, o que eu falei. O ideal era retificar tudo, que a Receita, se olhar, ela vai entender. Se você fizer só no último ano, pode acontecer, é raro, tá? Pode acontecer de chamarem para explicar. Eu, particularmente, nunca vi ninguém chamar para explicar um negócio desse. Mas pode chamar para explicar, e aí você vai ter a explicação, não vai ter nenhum impacto tributário nisso. A pergunta do MEI, que se refere à despesa na declaração anual de pessoa física. No valor tributável, posso deduzir as despesas que eu referi? Não, não pode. Não pode. Luz não abate imposto de renda, comunicação, condomínio, isso não abate. Você não vai abater nada, não vai deixar de pagar imposto nem no MEI, nem na sua pessoa física por causa desses gastos. Não tem essa dedução. Apartamento comprado em março de 74, com valor atualizado para 31/12/95, de 18,7 mil. TCMD pago no valor avaliado de 578, na declaração do espólio deve ser lançado o valor de 18,7. Sim. Entendi se é possível fazer atualização e pagar o ganho de capital para atualizar o valor para os herdeiros, certo? Sim. No momento do inventário, você pode fazer essa atualização. Inventário concluído em 25/12. Aí tem que olhar lá a partilha, o que vocês colocaram na partilha. Você teria que fazer isso lá em 25/12. Só se você for lá retificar a partilha. Dá para fazer? Dá. Você vai lá, paga o imposto e apura o imposto de 25/12, vai pagar o ganho de capital no CPF do espólio em janeiro de 22 e pedir para o advogado retificar a partilha. Aí tem que conversar lá com o advogado se dá para retificar, se não vai criar muito problema e tal, mas vai ter que fazer isso. Tá? Dá para fazer se retificar a partilha. Como declarar aluguéis recebidos sem que eu tenha feito carnê-leão em 2021? Você tem que declarar, vai declarar, não tem jeito. Você vai declarar lá onde tiver que declarar, como aluguel. E vai sofrer o risco de ser autuado no carnê-leão.
É raro, tá, essa atuação, não é sempre que a Receita Federal pega isso, mas para 2022 sugiro começar a pagar o Carnê-Leão. Tá? Ou você faz isso, você tem duas alternativas aqui, na verdade, né? Você pode calcular o Carnê-Leão atrasado e pagar com multa e juros. Tá? A multa do Carnê-Leão é 50% por não ter pago o Carnê-Leão. A multa e juros é 20% mais Selic. Então, assim, vai dar menos que 50%. Com a diferença que, se você atualizar todo o Carnê-Leão e pagar atrasado, que esse seria o certo, é certo de você pagar 20% de multa mais juros. Se você esperar a Receita te autuar, se ela autuar, você vai ser autuado em 50% do valor do Carnê-Leão. É escolher entre esses dois. Ou pago agora, com certeza, 20% mais Selic do Carnê-Leão que eu não recolhi, ou espero para ver se a Receita Federal um dia me autua em 50%. É isso. Agora que já foi feito, não tem mais o que fazer. Você falou que deve declarar o imóvel financiado acumulando ano a ano as prestações pagas. Ao final, você totaliza e tem o valor do imóvel. Você não deveria declarar o valor constante da escritura de compra e venda do construtor? Não. Não. Aquele valor lá é o valor de aquisição, mas não é o valor que você vai pagar. O regulamento de imposto de renda permite que você vá declarando ano a ano, que é melhor para você. Porque quando você compra financiado, você vai pagar um valor maior do que o valor da escritura. Então, você não precisa lançar o valor da escritura, você pode lançar ano a ano. Se quiser lançar o valor da escritura, também pode, mas você vai estar perdendo dinheiro. Né? Você vai fixar um valor lá no teu imposto de renda e depois você não vai somar ele em mais nada. Mas se você for lançar o valor da escritura, lança o saldo da dívida lá como dívida, porque senão a tua declaração de imposto de renda vai furar. Né? Digamos que eu comprei imóvel de 1 milhão, paguei 100 mil de entrada e prestações de 5 mil. E digamos que eu fiz isso em janeiro. Né? Então, são 11 prestações de 5 mil, dá 55 mil, mais os 100 mil de entrada. Então, paguei 155 mil no ano. Eu não paguei 1 milhão. Se eu lançar 1 milhão no meu imóvel, pode ser que eu não tenha renda para tudo, porque eu não paguei tudo. Então, lança 1 milhão e lança lá o saldo, se quiser fazer assim. Se não, faz do jeito que eu falei. Não lança 1 milhão, lança nesse primeiro ano os 55 mil. Aí, ano que vem, vai lançando mais, até terminar de pagar. Os valores dos DARFs não pagos de Carnê-Leão não deveriam ser computados pelo próprio programa e este cobrar o imposto? Não, porque existe um programa de Carnê-Leão. A Receita Federal ela tem um outro programa que gera o Carnê-Leão, que faz essa conta para você, já gera o Carnê-Leão, e você pode exportar, igual o ganho de capital, você pode exportar as informações para lá. Então, não, o programa não faz isso porque você tem um programa auxiliar que faz isso, que você vai usando ele ao longo do ano. Acho que a minha esposa é minha dependente, tem CNPJ como MEI. Posso continuar a declarar ela como minha dependente? Pode, só que você vai ter que trazer para a tua declaração o rendimento dela como MEI. Tá? Que é isento, tá? O rendimento de MEI é isento. Então, você só teria que trazer para a tua declaração o rendimento dela como MEI, não tem problema não. Bom, meus amigos, acho que encerramos por aqui. As dúvidas, por enquanto, acabaram. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim. A gente vai, como eu falei, vai disponibilizar esse vídeo aqui para que, enfim, os senhores e quaisquer interessados aí tenham acesso, assim como vamos mandar também aquela apresentação de slides que eu fiz. Então, mais uma vez aqui, agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.